Bom dia! Fala galera do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar início ao módulo 12, página 369. Vamos falar sobre retas paralelas e retas perpendiculares. E aí, preparados? Vamos lá? Então vamos! Temos aqui a abertura do nosso módulo. Imagem refletida na fachada de um vidro de um prédio de escritórios. Nós temos várias linhas que formaram aqui um quadriculado, certinho? E temos duas perguntas aqui ao lado. Vamos falar sobre elas? Observe a posição das linhas retas que se destacam na fachada do edifício da foto e identifique duas linhas paralelas e duas perpendiculares. Eu marquei aqui em roxo duas linhas que não se encontram. Essas linhas que não se encontram, que não têm pontos em comum, elas são chamadas de linhas paralelas. Certinho? Então, marquem aí na apostila de vocês, com a cor da sua preferência, duas linhas que não se encontram. E o interessante é que essas linhas mantêm entre elas a mesma distância, por isso que elas não se encontram. Então, essas linhas são paralelas. Aqui embaixo, eu marquei em verde duas linhas que se encontram. Elas se encontram e têm uma característica. Elas formam ângulos de 90 graus. Quando isso acontece, quando essas linhas se encontram, quando elas têm um ponto em comum e elas formam ângulos de 90 graus, elas são linhas perpendiculares. Eu escolhi fazer com a cor verde. Você pode escolher a cor que você quiser. Tudo bem? Vamos para a questão número 2. Quando fazemos um desenho à mão livre, não é muito fácil manter um traço perfeitamente reto. É bem complicado, não é mesmo? Traçar duas linhas paralelas pode ser ainda mais difícil. Imagine, a mão livre, traçar retas paralelas, linhas paralelas. Como você faria para reproduzir com precisão em seu caderno uma figura composta por várias linhas paralelas? Gente, para desenhar várias linhas paralelas, fica fácil se você usar régua e esquadro. Tudo bem? E linhas perpendiculares. Para traçar linhas perpendiculares, nós vamos precisar de régua e compasso. Nós veremos isso mais para frente. Certinho? Agora nós vamos para a próxima página. Vamos lá? Página 370. Retas paralelas, concorrentes e retas perpendiculares. Nós vamos falar sobre esses três tipos de retas aqui. Combinado? As retas paralelas são aquelas que não se encontram, elas não têm pontos em comum, mantêm a mesma distância uma da outra. Retas concorrentes são aquelas retas que têm ponto em comum, elas se encontram, ela tem um ponto em comum. As retas perpendiculares são retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, só que tem uma característica a mais, elas formam ângulos de 90 graus, certinho? Na abertura deste módulo, você analisou linhas retas em uma imagem e as classificou em paralelas ou perpendiculares. A classificação que você utilizou é muito importante em geometria, pois ajuda a compreender as propriedades de diferentes figuras. Nesta sessão, vamos ampliar essa discussão sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, acrescentando outras informações possíveis às duas já estudadas. Então, questão número 1. A figura abaixo representa uma longa rodovia e duas ruas que terminam nela. Então, eu coloquei aqui com cores diferentes. Aqui eu coloquei a reta R em verde, a reta S também em verde. Depois eu coloquei a reta T em roxo, a reta U também em roxo, a reta V em azul, a reta X em azul. Eu escolhi cores diferentes para ficar mais fácil identificar a resposta da letra A, B e C, tá bom? Agora vamos lá. Identifique e marque na figura duas linhas que não tenham ponto em comum.
Gente, eu quero aquelas que não têm ponto em comum, ou seja, aquelas que não se encontram. Então, as que não têm ponto em comum, analisem comigo. A reta R, ela não tem ponto em comum com a reta S, ok? Posso colocar essa resposta. Quem também não tem ponto em comum? A reta T não tem ponto em comum com a reta U. Quem mais não tem ponto em comum? A reta V com a reta X. Esses pares, a reta S e a reta R, a reta T e a reta U, a reta V e a reta X, elas não têm ponto em comum. Elas são retas paralelas, certinho? Letra B. Se cruzem em um ponto, mas não formem um ângulo reto. Então, nós queremos na letra B retas concorrentes, que se encontram, mas não formam ângulos de 90 graus. Vamos lá. A reta S e a reta T. Elas se encontram, só que o ângulo formado não é de 90 graus. Então, elas são apenas concorrentes. Eu posso falar o mesmo da S e da U. A reta S com a reta U. Elas se encontram, porém o ângulo não é de 90 graus. O mesmo acontece com a reta R e a reta T, que se encontram, mas não formam ângulos de 90 graus, com a reta R e com a reta U. Esses pares de retas são retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum, porém não formam ângulos de 90 graus. Na letra C, se cruzem em um ponto. Então, elas se cruzam e formem um ângulo reto. Nós estamos procurando aqui as retas perpendiculares. Então, eu tenho a reta V, ela se encontra com a reta S. Então, a S e V são retas perpendiculares. Eu também tenho o mesmo acontecendo com a reta S e com a reta X, que formam ângulos de 90 graus. Com a reta R e V, com a reta R e X. Então, esses pares são as retas perpendiculares. Elas se encontram, formam um ângulo de 90 graus, ok? Vamos continuar agora. Associando as respostas do item 1 à noção de reta, podemos concluir que duas retas podem ocupar diferentes posições, uma em relação à outra. Nós estudamos até agora retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Em cada situação, as retas recebem um nome diferente, o que serão apresentados a seguir. Vamos grifar essa parte que é importante? As retas A e B, representadas aqui na figura ao lado, ó, a reta A e a reta B, elas nunca se cruzam. E elas estão localizadas em um mesmo plano, não tem ponto em comum. Quando isso acontece, nós temos retas paralelas. Combinado? Agora, página 371. Veja outros exemplos de retas paralelas. Nós temos a reta R, que é paralela à reta S. A reta AB, que é paralela à reta CD. A reta T, que é paralela a U, que é paralela a V. Para indicar que duas ou mais retas são paralelas entre si, usamos esse símbolo, essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas, elas indicam que são paralelas. É importante você saber o significado de cada símbolo na matemática. Aplicando esse símbolo às retas desenhadas anteriormente, nós temos aqui que a reta R é paralela à reta S, que a reta AB é paralela à reta CD, que a reta T é paralela a U, que é paralela a V. Dizemos que dois segmentos de reta, o que são segmentos de reta? Tem começo e tem fim, certinho? Eles são paralelos quando estão localizados sobre retas paralelas. Se os segmentos estão localizados em retas paralelas, os segmentos são paralelos. Por exemplo, os segmentos P, Q e RS, representados na figura abaixo. Como eles estão localizados em retas paralelas, eles são paralelos. Então, eles não têm nenhum ponto em comum, certinho? Agora, continuando. Existem ainda retas que se cruzam em um único ponto. Nós vamos falar agora dessas retas, das que se cruzam em um único ponto. Nós temos a reta R, que se cruza em um único ponto com a reta S.
A reta T, que se cruza em um único ponto com a reta U. A reta X, que se cruza em um único ponto com a reta V. Vamos lá? O que elas são? Nós já vimos, duas retas que têm um ponto em comum são denominadas retas concorrentes. Então, esses exemplos aqui são de retas concorrentes. Elas se cruzam e têm um ponto em comum. Então, nós temos aqui a reta C e a reta D. São exemplos de retas concorrentes. Agora vem aquela condição. Se duas retas concorrentes, ao se cruzarem, formarem ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. Então, aqui nós temos retas que se encontraram, elas se cruzaram, elas têm um ponto em comum e formaram um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, quando você tem retas concorrentes que se encontram e formam um ângulo de 90 graus, elas são chamadas retas perpendiculares. Agora, página 372. Observe outros exemplos de retas perpendiculares. A reta R se encontrou com a reta S e formou um ângulo de 90 graus. São retas perpendiculares. A reta U se encontrou com a reta T. E nós temos aqui um ângulo de 90 graus. São retas perpendiculares. Nós temos a reta PQ, que se encontrou com a reta PR. O ponto de encontro aqui é o ponto P. E nós temos um ângulo de 90 graus, então também são retas perpendiculares. Para indicar que duas retas são perpendiculares entre si, nós utilizamos o símbolo, esse símbolo que é o símbolo de perpendicular. Então, assim, vamos grifar tudo que eu estou grifando, vocês grifem também porque é importante, combinado? Então, para indicar que duas retas são perpendiculares, usamos esse símbolo, o traço horizontal com o traço vertical. Esse é o símbolo de perpendicular. Aplicando esse símbolo às retas desenhadas acima, podemos escrever que a reta R é perpendicular a S. Então, esse símbolo significa perpendicular. A reta T é perpendicular à reta U. Aí nós temos que a reta PQ é perpendicular a PR. Certinho? Bastante importante essa frase. Agora, a questão número 2. Dado o retângulo a seguir, complete cada espaço do texto abaixo com uma entre as seguintes palavras. Vamos lá? Nós podemos usar paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Eu reforcei aqui com linhas coloridas para facilitar a nossa interpretação. Eu tenho a reta EF que está com o tom roxo, certo? E GH também está num tom de roxo. Elas não se encontram, então elas são paralelas, certinho? Agora vamos analisar EG. EG é essa diagonal que eu coloquei em verde. FH é a outra diagonal que eu coloquei em verde. Perceberam? Elas se encontram, só que não são ângulos de 90 graus, elas são concorrentes. Então, a primeira frase fica assim: as retas EF e GH são paralelas, mas as retas EG e FH são concorrentes, certinho? Agora, as retas EF, eu tenho a reta E, que se encontra com a reta F. A roxa se encontrando com a verde. Elas são concorrentes, porque elas se encontram. Só que são ângulos de 90 graus? Não. Então, elas são concorrentes, mas não são perpendiculares, porque não formam ângulos de 90 graus. Já as retas FG, vamos ver. Reta FG, que é azul aqui embaixo, e GH, que é essa roxa. Elas se encontram e formam ângulos de 90 graus. Então, elas são concorrentes e também são perpendiculares. Certinho? Por hoje, nós terminamos a aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, hoje nós falamos de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me chamar no privado. Estou com muitas saudades e em breve a gente se encontra. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Um beijo.